Muito bem, pessoal. Nós estamos em mais um videocast hoje e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vacinação em pacientes oncológicos. É um tema bem legal. Eventualmente é um tema que as pessoas deixam de lado. A vacinação, de maneira geral, ela teve obviamente um aumento da procura com o Covid. Mas a gente pensa muito em vacinar crianças, né? Mas adulto a gente acaba deixando nossa carteirinha de lado, então a gente acaba esquecendo, não se vacinando, às vezes até por falta de informação. E em especial, paciente oncológico, vacinação em paciente oncológico é uma coisa que não se fala muito. E é muito interessante que a gente faça, sim, um protocolo de vacinação para os nossos pacientes para evitar algumas doenças e, sendo assim, não ter complicações, né? Então, você está em mais um Oncocast, que é o nosso programa produzido aqui pela clínica Oncoprime. E hoje, comigo, está a enfermeira Bruna. A enfermeira Bruna já é conhecida aqui do nosso Oncocast. Muita gente conhece a Bruna. A Bruna é a referência em tratamento aqui do câncer na nossa cidade. E a Bruna também se especializou de maneira geral em vacina, não é, Bruna? Sim. Então, muito obrigado por você estar aqui novamente com a gente. Vamos falar um pouquinho para o pessoal aí sobre vacina, não é? Muito obrigado. Vamos sim. Obrigada, Dr. Neto, mais uma vez. É sempre um prazer dividir informações e esse bate-papo acaba levando muita coisa para a nossa população. Isso é importante. O tema é bem importante. Acho que vai ser bem legal. Legal, é isso aí mesmo. Bruna, para começar, o nosso tema hoje é sobre vacinação em paciente oncológico. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão escutando a gente sobre qual que é essa relação que existe entre vacina e paciente oncológico. Por que é importante a gente manter um protocolo de vacinação desses pacientes? Essa pergunta é interessante porque ninguém faz essa correlação, né? E nós sabemos que a cada 100 casos de câncer, 14 casos estão relacionados a infecções. Infecções estas por vírus. Exatamente. Que podemos prevenir através da vacinação. Um exemplo é o HPV, né, Dr. Neto? Que nós temos o câncer do colo do útero, do pênis, do canal anal, da orofaringe, que são cânceres da vulva, que são cânceres provenientes desse vírus que podem ser prevenidos através da vacinação. Exatamente. A hepatite C também, né? Então, assim, nós sabemos que com a vacinação nós conseguimos prevenir alguns tipos de câncer através dessa vacinação. Exatamente. As pessoas falam muito, as pessoas hoje entendem muito que existe, obviamente, um fator de risco muito alto para quem é portador de HPV, para desenvolver câncer, como você acabou de dizer. Uhum. E isso é que as pessoas mais ou menos sabem, porque a mídia fala a todo momento de uma maneira um pouco mais frequente. Mas assim, o carcinoma hepatocelular, por exemplo, que é aquele câncer de fígado, se a pessoa tiver cirrose e hepatite B ou C, por exemplo, ela tem uma chance muito grande de desenvolver um hepatocarcinoma. Então, isso é o que as pessoas acabam não sabendo, né, Bruna? A gente precisa conversar a respeito disso. Uma outra coisa que vale a pena falar é que quando a gente pensa em vacina, tem 3 modalidades. Se a gente for falar em vacina de paciente com câncer, tem 3 modalidades de vacinação, assim, que é a preventiva. A terapêutica. Exatamente. Né? A terapêutica hoje nós já temos, não tem no Brasil, mas nós já temos para o câncer de próstata e temos também já em desenvolvimento do melanoma e do pâncreas, que vai ser muito parecido com a vacina da Pfizer de RNA, na base de RNA. Então, nós já temos esse tipo de tratamento para cura do câncer, né? Então, tratamento e cura do câncer através da vacina. E aí é onde a gente entra aqui, né? Evitando as complicações mesmo, aí que é uma terceira modalidade, seria um exemplo clássico a vacina contra a herpes zoster, né? Sim. Pneumonia também, né? Pneumonia também. Herpes zoster, pneumonia, porque as pessoas que são imunodeprimidas estão fazendo, ou tem câncer, ou está fazendo quimioterapia e baixa um pouco a imunidade, elas têm em especial maior de 40 anos, têm uma chance maior de desenvolver, por exemplo, pneumonia, ou ter o herpes zoster, que é extremamente doloroso, né? Que são aquelas feridas que se desenvolvem
daquela herpes que a pessoa tem o vírus da herpes no organismo, Sim. eventualmente, e É o fica vírus lá da incubado. varicela, né? Ele fica Exatamente. incubado e ele acaba, Quando você baixa a tendo imunidade, uma baixa da imunidade, ele acaba aparecendo dessa forma. exatamente. Então, nós sabemos que o paciente oncológico, ele tem esse sistema imunológico, ele mais deprimido, né, debilitado, doutor é. Neto? Então, nós precisamos proteger o organismo dos nossos pacientes para que, se eventualmente ele tenha contato com algum vírus, bactéria, ele esteja imunizado, tendo assim uma forma mais branda da doença e não tendo tantas reações. E às vezes nem desenvolve, né? Sim, nem desenvolve. No caso Porque, da herpes mesmo. sim, Quando a gente fazia. Eu acho que agora um divisor de águas foi o Covid, né? Porque você se lembra bem que as pessoas perguntavam frequentemente: posso tomar vacina da gripe, etc. A gente falava: olha, melhor não, melhor não. No Covid mudou um pouco essa situação da vacinação, em especial em paciente oncológico. Você se lembra disso, né? Ó, pessoal, tá liberado aí a vacina do Covid para o paciente oncológico, você se lembra disso. Então, eu queria que você falasse um pouco, que a gente já vai entrar nisso, então, a respeito das diferenças entre as vacinas. Então, porque eventualmente os que a gente pede para não tomar são as que têm o vírus vivo, vírus né? vivos, isso. Que a Nós gente chama temos os vírus atenuados, o atenuado. que é o vírus vivo, uma forma enfraquecida. Exatamente, mais fraquinho. Então, esse paciente, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, dengue, são todos vírus atenuados, são vacinas de vírus atenuados. Os vírus inativos são vírus mortos, então não tem prejuízo para o paciente receber essa vacinação. Então, o paciente, quando ele está em tratamento, vacinas de vírus inativos, ele pode tomar a qualquer momento dentro do tratamento. Sendo essas vacinas gripe, herpes zoster, Covid, que são as principais. Pneumonia, meningite, isso mesmo. Entendeu? Então, são as vacinas que nós podemos oferecer para os nossos pacientes e é de suma importância. Bruna, eu estava, só para a gente puxar um pouco para o lado de cá, estava vendo uma informação de que existe, não sei se você tem, então fujo um pouco da nossa conversa. Existe algum ponto de vacinação específico pelo SUS que faz esse tipo de vacinação específica para paciente oncológico, né? Temos sim. Porque a gente sabe que nos estados tem. Aqui na cidade tem? Tem sim. E são os CRIs. Mas aqui na cidade, onde é a referência? Doutor Neto, eu não sei te falar em termos de Mas localização, mas né? existe. O que a gente escutou a respeito disso foi que todos os estados do Brasil tem. Mas nem todas as cidades têm, né? Depois eu vou me informar certinho com a Cibele, ela vai puxar minha orelha depois. Eu deixo o endereço certinho para vocês. A gente deixa o endereço. Mas nós temos sim, nós temos. O SUS, ele oferece. Tem toda uma parte de documentação. Nós precisamos justificar a utilização dessa vacina, tanto para o paciente, e acabamos estendendo um pouquinho para os cuidadores desses pacientes também, que é de suma importância. Então, através desses protocolos, nós encaminhamos para esse centro e eles oferecem essa vacina para esses pacientes. Pois é. E para deixar registrado, então, aqui, é aquela história. O paciente com câncer, ele não tem uma contraindicação formal para gripe e vacina do Covid, também herpes e etc, né? Porque antigamente, o Covid não, já entrou assim, mas antigamente a gente segurava, né, Bruna, a vacinação de gripe, por exemplo. Mas na verdade eu acho que faltava um pouco de conhecimento de tudo, de todos. Hoje nós vemos a preocupação que se dá em termos da vacinação mesmo. Então assim, a gente tem o calendário vacinal certinho de toda a nossa população e principalmente paciente oncológico. Nós tivemos pacientes, por exemplo, doutor Neto, que nós tivemos cura da doença e perdemos por conta de dengue. Verdade, isso é verdade. Entendeu? Então, assim, nós precisamos pneumonia também, que mata pneumonia muito idoso, também. Então, né? assim, nós precisamos ter esse olhar mais atento a isso. E é de suma importância os médicos, a equipe profissional, saber da importância da vacinação para esses pacientes. Bruna, seguindo aqui na nossa conversa, vamos estratificar um pouco o risco. Sabe por quê? Porque
tem a pessoa que faz lá a quimioterapia, Sim. a paciente oncológico. Todo paciente oncológico, então, ele não pode tomar a vacina com o vírus atenuado. Então, todo ele... Não é bem assim, né? Porque tem os pacientes que fazem a quimioterapia, Sim. tem outros que fazem a hormonioterapia e que não diminui por exemplo, não diminui a A imunidade. parte de Então, imunidade. queria que você falasse um pouco dessa situação de maneira geral. Aham. E aí a gente estratifica também grau de É risco que, na nisso. verdade, assim, por exemplo, tumores sólidos são tumores que nós conseguimos fazer as vacinas atenuadas 30 dias antes do início do tratamento ou 3 meses após o tratamento, tá? E nós temos que ter o equilíbrio. Qual que é o benefício dessa vacina para esse paciente neste momento? É um paciente que já tem a carteirinha tá ok? Como que está a carteirinha de vacinação deste nosso paciente? Pacientes hematológicos, nós temos que ter mais cuidado. Por quê? Porque a parte de imunidade desse paciente, ela fica mais comprometida. Idade do paciente, como que está a evolução da doença com o tratamento. Então, tudo isso nós temos que verificar e tentar ter o equilíbrio. Qual que é o benefício de vacinar? Isso nós estamos falando das vacinas atenuadas, né? Qual que é o benefício de estar vacinando esse paciente com essas vacinas? Né? Então, fazer essa avaliação prévia do profissional com o seu paciente. Pessoal, essa é uma situação que a gente tem que desenvolver o seguinte pensamento. A vacina com o vírus atenuado, que é aquele enfraquecido, então, obviamente, se a pessoa tiver, dependendo do grau de risco, ela não deve ser administrada. Mas todo paciente oncológico, eu vou frisar novamente, porque acho que esse é um ponto importante da nossa conversa. Uhum. Não. O paciente que faz hormonioterapia é assim, ó, aquele senhorzinho que teve câncer de próstata e eventualmente ele toma uma injeção, a injeção de Lupron, Zoladex, isso é hormonioterapia. A mulher que teve câncer de mama e aí depois ela tem que tomar aquele comprimido por 10 anos, que é tamoxifeno, anastrozol. Então, esses medicamentos, a mulher está na vigência do tratamento do câncer, mas ele não diminui a imunidade. Sim. Então, ela tem uma boa imunidade, ela pode, obviamente, entrar no calendário como outra mulher normal. Quando a gente fala de fato de grau de risco, nós estamos falando dos tumores hematológicos. Tumores hematológicos, eles são basicamente de 3 subtipos, assim, ou tipos, que é leucemia, que todo mundo conhece, linfoma, que muita gente conhece, quase todo mundo conhece, e o mieloma, que ninguém conhece, né? Mieloma é uma entidade que quando você fala, olha, pode ser mieloma, ninguém sabe, né? A não ser as pessoas que tiveram caso na família. O mieloma múltiplo, ou se for uma lesão só, ele é um plasmocitoma solitário. Mas esses 3 tipos são doenças hematológicas, não é? Eles são, por si mesmos, eles são doenças que causam uma certa imunossupressão. Porque, um exemplo, por exemplo, da pneumonia, ela causa uma pancitopenia, obviamente derruba, nem toda leucemia assim, mas existem alguns tipos que derruba todas as células do sangue, da anemia, da plaquetopenia e também dá um quadro de leucopenia e neutropenia. Então, a pessoa fica mais imunossuscetível a ter determinadas infecções. Câncer avançado, por motivos óbvios. Você pega um tumor de pulmão avançado com metástase, etc. Obviamente aquela pessoa está debilitada, tem anemia por conta do tumor, tem uma leucocitosezinha a mais. Então, quer dizer, aquela pessoa está susceptível a desenvolver uma infecção e, eventualmente, ela não deve ser exposta ao vírus, mesmo que enfraquecido. Os imunodeprimidos por tratamento oncológico, e aí entra, pessoal, aquela quimioterapia que a gente chama de quimioterapia convencional, né, Bruna? Sim, que é a quimioterapia que todo mundo conhece, porque hoje já tem a imunoterapia e os anticorpos monoclonais, mas a que baixa mesmo a imunidade, né, é aquela quimioterapia tradicional, né, que a gente conhece já de longa data. E também... Principalmente no período do nadir, né, Dr. Neto? Você quer explicar? Fica à vontade. O período do nadir, nós já falamos disso em algumas outras ocasiões. É o período pós-quimioterapia, dentro do 5º ao 7º dia até 11º, 12º dia, onde toda a parte do corpo hematológico, ela
dá uma diminuída. diminuída, a partir de hemácias, de leucócitos, de plaquetas. Isso. Então, é um período em que o corpo sente aquela medicação e ela precisa de um intervalinho maior para ela começar a se recuperar novamente, para logo em seguida nós iniciarmos novamente o tratamento É quimioterápico. isso mesmo. Então, esse período do Nadir é um período que é contraindicado qualquer tipo de vacinação, Isso mesmo. até mesmo inativo. Eles falam de não vacinação nesses pacientes. Então, esse período ele muda de medicamento para medicamento, muda. De maneira geral, as quimioterapias hoje, a maior parte, lógico que existe quimioterapia semanal, quinzenal, mas a maior parte, quando você faz uma dose, ela é feita a cada 3 semanas, né? Então, para a gente dar um exemplo palpável, o período de Nadir, mais ou menos, seria assim, quando entra lá no 13º ao 15º dia, 16º, é a hora que você chega no pico de ação da droga e depois começa a cair. Nesse momento, é o momento que tem muito baixa de imunidade. E aí depois, quando ela começa a cair a ação, a imunidade começa a aumentar. É por isso que as pessoas, por exemplo, fazem o ciclo em torno de 21, que é a hora que começa a cair, recupera, você faz. Né? Não são todos, como eu disse, mas eu estou pegando um exemplo aqui para ser uma coisa um pouco mais didática. Né? Isso é o que a gente chama de período de Nadir. Uma outra situação, acho que eu acabei não falando, é a idade avançada, né? Sim. Então, se a pessoa tem idade avançada também, você tem que respeitar essa questão das vacinas com o vírus vivo atenuado. Bom, você falou já na nossa conversa a respeito da vacinação das pessoas do entorno. Então, eu quero que você fale o que é isso e por que é importante também. Sim, são as pessoas que estão ao lado desse paciente, que estão cuidando desse paciente, então são os cuidadores, os familiares mais próximos e os profissionais da saúde. Sim, verdade, Né? Então, assim, são as pessoas que estão cuidando desse paciente. Por quê? Porque se eu tiver com esse vírus, se eu tiver com a gripe, se eu tiver com uma pneumonia, eu estiver cuidando desse paciente, eu vou estar passando esse vírus para esse paciente. Então, a pessoa, o cuidador, o familiar e o profissional da saúde, estando imunizado, ele não vai carregar esse vírus, né? Porque ele vai estar imunizado com a vacina. Então, é mais fácil esse paciente ficar protegido com as pessoas que estão em torno dele. Pessoal, essa nossa conversa, eu acho que faz muito mais sentido para todo mundo depois do Covid, né? Sim. Faz muito mais sentido, porque a gente mesmo da área da saúde, a gente passou a se cuidar melhor, né? Sim. Hoje depois do Covid, você sabe onde está a sua carteirinha, é bem verdade isso. Eu tinha minha carteira de vacinação, obviamente sabia que eu tinha tomado... sabia que eu tinha tomado hepatite, sabia porque a gente tomou na faculdade, mas assim, você me perguntasse quando você as vacinas de criança, minha mãe tem até hoje, tem lá em casa guardada a nossa carteira de vacinação. Mas tirando essa história do cuidado de mãe, depois você vai para a faculdade, etc. Eu sabia que eu tinha tomado, sabia as vacinas que eu tinha tomado, mas se você perguntasse para mim, já venceu? Quando você tomou? Não fazia ideia. Tanto que, quando eu fui procurar, eu guardava mais ou menos em lugares específicos que eu sabia, eu tinha umas 4, 5 carteiras de vacinação lá em casa, um monte. Depois do Covid, e assim, obviamente tinha, vou viajar para o exterior, para algum lugar que precisa de vacinação, você ia lá, vacinava para aquilo, e se preparava e você tinha aquela carteira. Depois do Covid, ficou muito mais tranquilo para a gente esse controle, porque as pessoas acabaram vacinando o Covid, ganhando a carteirinha, e era como se fosse, de fato, um troféuzinho. Um documento, e assim, no Covid era isso, né? Um troféu, né? Fui vacinado, né? Tomei uma dose, tomei outra, etc. E a pessoa tinha. E hoje... Eu até hoje ando com a minha carteirinha física no bolso, que é onde você marca para mim as vacinações de gripe, etc. Mas hoje é legal porque tem ela online, né? Ela online, exatamente. Quando o Conecta SUS, ele fez com que
essas carteirinhas estivessem todas integradas. Sim. Então, a gente consegue ter acesso a essas carteirinhas de vacinação do nosso paciente, a gente consegue alimentar essa carteirinha. Exatamente. Então, hoje nós conseguimos saber, não, ela fez, não fez, porque antes a gente não conseguia ter esse controle, Não. porque cada um anotava numa carteirinha Sim. diferente e acabava se perdendo essa carteirinha e nós não Bruna, conseguíamos e ter você esse controle. Você tocou no assunto, queria que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas o seguinte: a gente passa a alimentar. Na verdade, pessoal, se você fizer no SUS ou se você fizer numa clínica particular, isso tem que ir para o sistema do governo. Aqui a gente tem a nossa sala de vacinação aqui no Oncoprime. Então, se você vier, você pode, obviamente, se vacinar aqui. E a Bruna cuida da sala. Então, eu queria que você falasse. Você alimenta o sistema, você põe dados, né? Eu tenho que colocar dados dentro desse sistema, né? Então, o paciente veio, realizou a vacinação, independente da vacina. Eu tenho que alimentar dentro do sistema do SUS. Então, assim, é uma vacina que ficou unificada e que todos têm acesso, cada indivíduo tem acesso à sua carteirinha. E o centro, o local da sua vacinação, ele consegue ter acesso a toda a sua carteirinha. Então, para concluir o meu início do pensamento, voltando lá atrás na vacinação das pessoas do entorno, o que eu quis dizer é que depois do Covid, então você tem um controle da sua vacina e as pessoas se conscientizaram de que sim, eu preciso me vacinar ou eu preciso estar imunizado para não passar determinada doença para as pessoas de casa. Tinha gente que ficava sem ver o pai, a mãe. Sim. As pessoas protegeram os idosos no Covid. Você se lembra disso? Então, passava álcool, lavava mais a mão, entendeu? Evitava abraçar e beijar. Então, hoje, a gente falando isso, obviamente faz muito mais sentido na cabeça das pessoas, porque todo mundo passou pela pandemia do Covid. Antes disso era um pouco mais complicado a gente falar, porque as pessoas não davam uma importância muito grande para isso, né? E, na verdade, com o Covid vieram também várias informações atravessadas a respeito das vacinações. É verdade. Então, hoje nós temos muitos grupos anti-vacinas, nós temos muitas notícias sobre vacinas, até vacinas básicas. Então, assim, nós estamos vendo que está voltando algumas doenças que foram erradicadas lá atrás, doutor Neto. Por exemplo, a coqueluche, ela voltou a ser uma preocupação. Sarampo, né? O sarampo. Então, coisas que a gente nem ouvia mais falar. Eu tenho uma criança de 10 e um menininho de 8. Nenhuma das minhas crianças pegaram sarampo. Sabe? Então, assim, é umas coisas que a gente não estava mais ouvindo falar sobre. Mas com essa falta de procura da população, com essa falta de informação e várias desinformações estão fazendo com que essa cultura da vacinação seja perdida. Então, nós, como profissionais da saúde, nós devemos passar segurança sobre as vacinas e levar essas informações de qualidade para esses pacientes, para que eles voltem a procurar e vejam a importância que é você ter um calendário vacinal completo. Mas eu vou falar uma coisa assim, talvez um desabafo agora, né? Essa situação do que nós vivemos agora, isso é inato da espécie humana. A ignorância é inata da espécie humana. Não adianta o quanto a gente vai progredir, porque sempre vai acontecer isso. Isso que você está falando agora, o pessoal, o grupo antivacina, os grupos antivacina e etc., não é uma coisa da nossa idade moderna. Eles já queriam pegar o Oswaldo Cruz. E se você pega a charge antiga, era exatamente igual. Então, isso é inato da espécie humana. A espécie humana, quando não entende o que está acontecendo, ela tenta... O ser humano ele quer alguma explicação, e quando ele não consegue o racional, ele vai no divino, ou teoria da conspiração e etc. Não é de hoje mesmo. Quando começou a vacinação de HPV, por exemplo, foram me entrevistar em casa. Uma repórter me ligou e falou: eu estou em casa. Não, eu vou aí, nós vamos entrevistar. Eu falei: então tá. Uma das perguntas que ela me fez foi isso. Estava ocasionando morte em criança e etc. E tinha acontecido uma morte no Japão, que não era aquilo que foi dito, né? Eles relacionaram a vacina, mas no fim não tinha uma relação propriamente dita com aquilo. E
E as pessoas estavam deixando de se vacinar para HPV. Isso faz 10 anos atrás. Estavam deixando de se vacinar para HPV por causa disso. E aí você vê que nesses 10 anos as pessoas se vacinaram e começaram a se vacinar, as crianças começaram a se vacinar. E sim, não teve nenhum problema em relação a respeito disso. Então, toda vez que a gente fala em vacina, toda vez que a gente fala, você tem que bater sempre na mesma tecla. Obviamente, o Covid foi uma situação distinta. Sim. Então, a gente não estava mais falando, né, pessoal, em medicina baseada em evidência, né? Sim. E como a gente fazia antes, né? A gente, no Covid, estava falando em medicina baseada em observação. Igual era feito lá atrás. Isso assustou as pessoas. Isso, e, obviamente, as pessoas montaram tudo aquilo que a gente sabe. Sim, eventualmente as pessoas têm um medo do que isso pode ter acontecido e etc. E tenta vincular as vacinas. A gente fez e nós sabemos que nós saímos da pandemia, isso é uma coisa muito boa. E, obviamente, carece de estudo. E o real, se de fato essas pessoas que são anti-vacina têm alguma razão, o tempo vai mostrar, né? Porque aí o estudo ao longo dos anos vai mostrar, olha, aumentou a incidência, por exemplo, de Guillain-Barré. Sim. Olha, aumentou a incidência de miocardiopatia em criança, né? Olha, aumentou a incidência de fenômeno trombembólico, de AVC e etc. Sim. Então, isso aconteceu por causa do Covid. Aí é de se pensar se é por causa do Covid doença ou por causa do Covid vacina. Então, carece, obviamente, de muito estudo. Mas a gente sabe que o que eu quero dizer é que ao longo da história do homem mesmo, as pessoas sempre tiveram essa relação com a vacinação de desconfiança. Sempre tiveram, né? Sempre de desconfiança. E a gente passou lá, do começo do século XX, começo do século XX, mesma coisa, 100 e poucos anos depois, mesma coisa. Se tiver outra campanha de vacinação, vai ser igual, não vai mudar, entendeu? Não tem jeito. Mas a gente aceita, por exemplo, andar com o celular o tempo todo. O povo sabe da nossa vida, quem você é, o que você faz, onde você está, entendeu? Então, isso é da nossa espécie, não tem jeito, né? Voltando aqui, então, para o nosso tema básico, que eu fiz questão de fazer uma defesa da vacinação, né? Porque a gente viu vacina erradicar doença. Sim. Então, poxa vida, a gente tem que dar crédito a isso, nós vivemos isso, né? Então, voltando aqui para a nossa conversa, eu queria que é o principal, queria que você falasse para solidificar mesmo sobre o calendário específico de vacinação para paciente oncológico, tá bom? Sim, Vamos só para solidificar, nós já falamos algumas vezes, mas para solidificar isso para as pessoas saberem. Você que é paciente oncológico, então escute. Então nós temos a gripe, Covid, né, herpes zoster, as hepatites, meningites, pneumonia e COVID a também. HPV. Covid eu falei no começo. Acho que você falou, então HPV. Covid e gripe sempre, os carros-chefe, né? Isso. E logo após a pneumonia, meningite, o HPV e herpes zoster. Isso, é isso mesmo. Eu fiz questão que falasse, pessoal, só para deixar solidificado, porque talvez o ponto principal disso que nós estamos falando é as pessoas saberem desse protocolo específico, né? Uma outra coisa, a gente falou bastante do HPV, então vamos falar um pouquinho específico a respeito do HPV. Você quer falar a respeito disso, da vacina do HPV? Pode. Fica à vontade, não precisa detalhar, porque as pessoas têm acesso a isso, né? Mas desde quando eu faço os Outubro Rosa, tem lá a saúde da mulher, eu sempre falo que o HPV é uma doença que a gente consegue, que é o HPV, o câncer de colo do útero, é uma doença que a gente consegue sim evitar. Sim, e 29% de você consegue evitar. Isso eu falo de maneira cansativa já há muito tempo. Antes da vacinação, quando a gente falava o número era 60% antes da vacinação. Você conseguia por conta do exame preventivo, o Papa Nicolau, o ginecológico clássico mesmo. Com a vacinação, obviamente, isso melhorou bastante. E é importante, você quer falar os dados a respeito disso? Fica à vontade. Eu te falo. É importante falar a respeito de dados do câncer do colo do útero no Brasil, porque continua substancial. Nós temos mais ou menos 20 mil casos por ano.
O região norte é o primeiro, causa ainda de câncer na região norte, segundo segundo no Nordeste. É norte e Nordeste sempre, né? Talvez por conta de acesso, talvez por conta de desconhecimento, informação e etc. E nós percebemos que nos países ricos, onde tem maior facilidade de vacinação, mesmo acesso a informações, o número cai substancialmente. Tem um dado de comparação da Austrália, que é 250 casos por ano. Então, é um país grande que se comporta de maneira muito diferente do que a gente vê aqui. Então, a gente tem que bater em cima. Poxa, mas está falando de câncer de colo do HPV de novo? Sim. Porque você consegue evitar esse tipo de doença. Você consegue acabar com a doença dentro do território brasileiro. Dá para erradicar, né? Dá para erradicar. Exatamente. Nós temos, o SUS oferece a vacinação a partir de 9 anos de idade, meninas e meninos. Então, eles recebem essa vacina. Hoje, dentro da rede particular, nós temos a HPV, porque no SUS é a HPV quadrivalente, 4 tipos de vírus, 4 principais vírus. Na rede particular, nós temos a nonovalente, que são 9 tipos de vírus do HPV. Então, nós conseguimos fazer, através da vacinação, a prevenção dessas mulheres, né? E lembrando também, doutor Neto, que, lógico, ela é uma vacina indicada antes da mulher do homem ter a relação sexual. É melhor que ela seja feita assim. Ela é melhor, ela é mais eficaz. Porém, ela também está sendo utilizada adultos, exatamente. Mulheres mais velhas, Quando eu dei, numa das entrevistas que eu dei sobre vacina HPV, a hora que fechou o microfone, que desligou a câmera, a repórter me perguntou isso. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Mas eu posso tomar também? Sim. Sim, você pode tomar. O negócio é que, se você não teve contato sexual nenhum, você está imunizado, porque a chance de você ter tido contato com aquele vírus é nula. Então você já está imunizado. Obviamente, ao longo da sua vida, se você já teve contato sexual, você pode ter tido contato com aquilo. Aí você toma a vacina, não vai resolver. Então, sim, obviamente ela é menos eficaz em pessoa de mais idade, mas a minha orientação era, desde aquele momento, onde isso acho que faz uns 10 anos atrás, se você não tinha muita informação, tome. Porque sim, se você não teve o contato, vai te ajudar. Sim. Tem um outro dado que me chamou a atenção, que é a história de que menos de 30% das crianças são vacinadas, né? E aí, assim, tem uma discussão a respeito da vacinação em colégio e etc. Fazer uma situação um pouco mais com governo municipal, estadual e Ministério da Educação, Ministério da Saúde, etc. Porque é um problema de saúde pública, né? E para os mais velhos, né, Bruna? Eu acho que você também pega isso. Não sei se você foi vacinada na escola. Não sei se você chegou a tomar vacina na escola. Acho que não. Para os mais velhos, para nós, os mais velhos, essa situação de que vamos fazer a vacinação lá na escola, para nós é uma coisa natural, porque a gente viveu isso. Eu me lembro de vacinação, me lembro certinho, eu olhando a fila de vacinação assim, ó. A pessoa foi na quadra da quadra de futebol de salão. Sim. Eles reuniam os meninos todos, a gente fez aquelas filonas e eles ficavam com as pistolas vacinando a gente. O tipo de vacina, para qual tipo de agente, eu não sei, mas eu fui vacinado e eu me lembro bem que eu olhava assim na fila. Isso aconteceu na escola, nos anos 80, no estado de São Paulo. Então, para a gente que tem uma idade um pouco mais avançada, isso talvez faça sentido, porque você consegue pegar a criança lá na escola. O que eles falam é exatamente isso. A justificativa é pegar a criança dentro da escola e você conseguir oferecer as vacinas que estão faltando dentro do calendário. Exatamente. Porque a justificativa dos pais é, não consegui levar, não tive tempo, não consegui sair do trabalho, e acaba que essa criança fica com um calendário vacinal incompleto. Muito bem. Bruna, os benefícios que a vacina, então, traz, né? Só para a gente dar uma resumida, ela é muito boa para prevenção, para controle e erradicação. Isso é o principal, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Mas, você que está escutando a gente foi falando a respeito de outras formas de vacina no decorrer da nossa conversa. Então, gostaria que você, paciente oncológico, pensasse muito bem nisso.
E, obviamente, se você não é paciente oncológico, mas, por exemplo, é pessoa com mais de 50 anos, por exemplo. No calendário de vacinação, a herpes, por exemplo, é uma vacina que tem que ser tomada. Sim. Pneumo, se você tiver uma idade mais assim, porque você vai ficando com mais idade, eventualmente você percebe que as pessoas de mais idade, se tiver uma pneumonia, é suscetível a morrer, né? Sim. Então, Hoje nós já temos uma linha de vacinas pneumocócicas, temos a 13, temos a 10, temos a 15, temos a 23, e nós sabemos da eficácia da vacina para esses pacientes, Sim. né? E a importância delas para os pacientes. Nós escutamos escutei uma frase, então, que é muito ilustrativa nesse caso, que é aquela história que a vacina ela é vítima de si mesma, né? Por quê? Por que isso? Porque a vacina ela atinge tanto o objetivo dela que as doenças desaparecem. Por exemplo, o Covid, o que aconteceu com o Covid. Ficou para trás, né? Uhum. Então agora a gente ainda está com medo, mas daqui a pouco a gente vai esquecendo, né? Sim. E sarampo, você citou muito bem. Sim. Catapora. E paralisia infantil, por exemplo. Paralisia infantil, exatamente. Você falar para as crianças hoje, né? Ninguém vê, né? Vê. Então, pô, isso existe? Sim. Então, não. Então, E você acaba deixando. Não vou. Não, isso aí. Não tem importância. Essa doença ninguém tem. Mas... Nunca vi ninguém com essa doença aí. Então, ela acaba sendo vítima do próprio sucesso. Sim. Isso é muito. Essa frase é uma frase muito interessante e eu achei legal falar, né? Sim. E dizer também, até da nossa parte, que é uma forma muito fácil de prevenção. Porque você não tem um grande esforço, né? Sim. Para tomar vacina. Você vai lá, uma picadinha e etc. E tudo bem. Às vezes nem é isso, às vezes é até gotinha. E né? não tem reações, as reações são poucas. Então, assim, hoje a nossa saúde ela está muito evoluída, né, doutor Neto? Então, as vacinas estão muito evoluídas. Então, as reações adversas são mínimas. Então, é uma coisa muito tranquila. E é aquela história. A vacina salva vidas. Nós vimos que através da vacina nós conseguimos fazer prevenção, nós conseguimos fazer erradicação, nós conseguimos proteger toda a nossa população através de uma picadinha. É isso aí. No Covid foi uma coisa muito interessante. Eu me vacinei, né? Porque nós fizemos aqui na clínica, eu comprei teste, eu fiz muito teste, vocês fizeram também aqui na clínica, vários testes. Eu não peguei, até onde eu sei. Eu tinha IgG negativo e tive contato com muita gente. Eu acho que nas minhas contas, eu atendi mais de 300 pessoas com Covid na época. Tive contato com pessoa em fase aguda e trancado dentro de sala com pessoa assim. Acabei não desenvolvendo a doença. Então, no final das contas, é assim. Eu imaginava, depois de um ano do Covid, que eu tinha, de alguma maneira, imunidade àquilo, porque eu não desenvolvia a doença, graças a Deus. Sim. Mas eu tomei a vacina. Porque como é que você confia? Eu tinha IgG negativo. Eu nunca positivei IgG. Então, ou seja, eu não tinha traço no meu organismo. Sim. Eu imaginava que eu era aquilo que eles chamavam de superimune, porque eu tive muito contato com o vírus, do coronavírus que estava aí ao longo da minha carreira toda. Desde de estudante, você examina a criança e a criança tosse no seu rosto. A gente vai ficando um pouco mais... com a imunidade um pouco mais... você vai desenvolvendo um pouco mais de imunidade a esse tipo de coisa por causa do tanto que você pega de doença ao longo da sua carreira. Mas isso é uma coisa que você não tem certeza nenhuma. Então, sim, a gente esperei a vacina, a gente se vacinou e etc. por causa disso, né? Porque eu sou um caso que acabei não desenvolvendo, né? Talvez não fosse desenvolver nunca, mas a gente confia, vai lá e faz, né? Sim. E foi uma boa escolha, porque... a gente no Covid eu imaginava, meu Deus, acho que a gente nunca mais vai poder andar sem máscara nesse mundo. E muito bem, fiz agora uma viagem onde tinha muito turista, um grudado no outro, todo mundo sem máscara. Eu fiquei muito feliz de poder estar lá, entendeu? Muito feliz, entendeu? Que bom que o nosso mundo voltou ao normal, que bom que você pode... Pessoal, entenda bem, que bom que você pode se dar o luxo de comer alguma coisa e não ficar lavando a mão direto. Tem que lavar a mão, não estou falando contra a higiene, mas estou falando, meu Deus, como a gente, naquela situação, como deixou a gente bem
com medo de tudo, né? A gente tinha medo de tudo naquela ocasião. Bruna, para a gente concluir, nosso objetivo foi falar em vacinação de paciente oncológico, mas para a gente concluir, queria que você, se você quiser falar alguma coisa sobre calendário de vacinação normal, fique à vontade. Se não, quiser falar já sobre as considerações finais aí, alguma coisa que a gente deixou, esqueceu e etc., fique à vontade. Não, temos que acompanhar, sim, nosso calendário vacinal, né? As crianças, lógico, é da criança que inicia, na verdade, é da mãe gestando que inicia esse calendário vacinal. Então, nós temos calendários vacinais específicos para gestante, para crianças, adolescentes, idosos, tá? Então, é de extrema importância a vacinação. Nós temos que fazer, hoje, o SUS, ele oferece a grande maioria das vacinas, tem a rede particular aí para dar um up nessa vacinação, se caso for necessário. Então, assim, é de extrema importância a gente voltar a ter essa cultura da vacinação. É isso aí. Para a proteção de toda a nossa população. Bruno, eu te agradeço. Para a gente é muito legal falar isso, porque é o nosso dia a dia, né? Então, vamos fazer o roteiro? É rapidão, né, Bruno? Não, a gente estudou um pouquinho, não foi? Roteiro, A gente estudou um pouquinho, né? Mas então, te agradeço muito, agradeço a você que chegou com a gente até aqui e queria deixar uma mensagem que é o seguinte, como a gente sempre fala, prevenção é o melhor negócio. A gente passou muita informação aqui, então passe para frente essas informações que eu e a Bruna passamos para vocês. Em especial para os pacientes oncológicos, que se você for paciente oncológico, tiver alguém na sua família, passe para frente. Se você estiver junto com o paciente oncológico, se vacine para não desenvolver nada e não pôr aquela pessoa a risco. Obviamente, os restantes cuidados de higiene também, né? E a gente sabe que essas informações, quando são passadas à frente, elas salvam vidas, né? Sim. Então, espero que vocês não guardem para vocês. Passem para frente. Vamos divulgar o máximo que a gente puder para que as pessoas se protejam e não tenham tanta desconfiança da vacinação que está aí há muito tempo. Então, muito obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Gabriel. Obrigado a vocês que chegaram com a gente até aqui. E um bom final de semana. E a semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.